25 de novembro, foi feito este dia, Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra a Mulher. Foi reconhecido oficialmente pela Assembleia Geral das Nações Unidas, da ONU, em 1999, com o intuito de conscientizar as pessoas da violação dos direitos das mulheres. E por que isso foi considerado necessário, igreja? O que a Bíblia pode nos dizer a respeito disso? A uma pessoa violenta. A Bíblia diz em Provérbios 3:31: não tenhas inveja do homem violento, nem escolhas nenhum dos seus caminhos. Aqueles que são violentos sofrerão violência. A Bíblia diz em Mateus 26:52. Então Jesus nos disse: mete a espada no seu lugar, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Somente em Deus eu tenho esperança. Eu quero falar, irmãos, que em Deus nós podemos ter esperança. Essa família, essa mulher, era colombiana. E na Colômbia, aqueles que estão ouvindo a palavra de Deus, porque ela tem sido pregada, eles estão sendo perseguidos. As mulheres estão servindo de prostitutas. Os homens, seus maridos e filhos homens têm sido assassinados. Porque eles desejam ouvir o Evangelho, eles querem abrir mão. Na Colômbia, o que alimenta a guerrilha é o tráfico. E as famílias, elas plantam cocaína e elas são obrigadas a vender essa cocaína, para que o dinheiro seja revertido para a guerrilha, para as facções criminosas. Só que as pessoas têm ouvido a palavra de Deus. E a palavra de Deus abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, eles têm visto que isso não é o correto. Eles têm deixado de plantar cocaína, de manusear, de traficar. E essa família, ela perdeu o marido e o filho, porque a mulher se converteu. E ao ouvir falar de Jesus, ela quis falar com o seu marido. Quando o seu marido se converteu, ele abriu mão de traficar, ele abriu mão da plantação. E aí, irmãos, os traficantes, os guerreiros não ficaram felizes. Assassinaram o seu marido e o seu filho. Irmãos, a palavra de Deus ela tem sido pregada, mas famílias têm sido destruídas, mulheres são violadas no seu direito de ter a família unida. Nós precisamos orar sobre isso. Você, igreja, o que pode fazer para que isso não venha mais a acontecer? A perseguição ao redor do mundo contra os cristãos, e isso abala muito as mulheres, porque as mulheres são mães, são esposas, são filhas. E no Oriente Médio, pelo mapa nós conseguimos ver, no Oriente Médio, na parte da China, da Ásia, alguma coisa dentro da América, as pessoas ali têm sofrido perseguição. E a pior perseguição, irmãos, religiosa. Porque dentro de uma família, principalmente dentro do Islã, uma família em que o pai e a mãe são muçulmanos, os filhos nascem muçulmanos. Eles não precisam aprender, eles não precisam ler o Alcorão, eles não precisam ir para as mesquitas, eles são levados. E aí, as pessoas não têm o direito, as mulheres ouvem falar de Jesus, mas elas não têm o direito, elas não podem aceitar Jesus como Salvador, como Senhor de suas vidas. Elas apanham, elas são agredidas. Existem relatos de mulheres, porque ouviram falar da fé cristã, o seu marido queimou-a toda com ácido. E ela conseguiu abrigo, ela conseguiu ser levada para um outro país com liberdade religiosa. Mas a vergonha era tanta de se olhar no espelho, de olhar aquele rosto que eu não consegui pôr a foto, porque era triste. Essa mulher se matou de vergonha do seu próprio rosto. Aqui no Brasil também, o Senhor me falou muito sobre isso. Aqui no Brasil sofremos perseguição religiosa. As mulheres, elas são violentadas no seu direito de escolher a quem servir, a quem adorar.
E as mulheres, em qualquer religião que nós sabemos que tem seitas no Brasil, principalmente aquelas que tratam de espíritos, as mulheres, elas são deixadas num canto, elas são obrigadas a raspar a sua cabeça, a se alimentar de comidas estragadas. E quando elas conhecem a palavra de Deus, o Espírito Santo coloca e convence elas da verdade. Quando elas saem, irmãos, elas são ameaçadas de morte. Elas são ameaçadas, elas apanham, porque não podem receber a Jesus como Salvador. E diante de tantos outros tipos de violência, nós vamos aqui apresentar a história de algumas mulheres. Nós temos Marias aqui, que querem contar a sua história para vocês. Meu nome é Maria. Eu nasci numa família de muçulmanos. Então, quando eu nasci, foi uma festa, né? Os meus pais, meu pai cobriu a minha mãe de joias, então eu nasci. Ele me mimava muito, me cobria com joias, né? Eu podia tudo ali enquanto eu era criança. E eu fui crescendo e me tornando mocinha e fui aprendendo, né, a religião deles. Mas eu não concordava com aquilo. Eu queria um Deus verdadeiro, mas eu não podia. Nós muçulmanas, nós não podemos sair na rua mostrando nossos cabelos, mostrando pernas, braços, nada. Nós podemos estar sempre cobertas de joias, sempre muito maquiadas, mas um homem nunca pode ver os meus cabelos, a não ser o meu marido, que no qual meu marido ele é escolhido pelos meus pais, desde criança. E muitas vezes a gente só conhece o marido no dia do casamento. E nós também não podemos ir ao templo de Deus, igual nós temos aqui, né? A casa de Deus. Para eles existem a mesquita. E mulheres nunca vão à mesquita. Elas não têm o direito de opinar em nada. Nós somos escravas dos nossos maridos. E será que é só a mulher muçulmana que ela é proibida de tudo? Quantas de nós que muitas vezes estamos aqui na igreja, como eu mesma, alguns aqui não conhecem o marido. Ele, graças a Deus, ele não me proíbe de estar aqui. Mas quantas mulheres que estão aqui na igreja, em outras igrejas, e os seus maridos as proíbem de estar aqui? E nós, igrejas, o que podemos fazer para mudar isso? As mulheres andam com seus corpos cobertos, o seu rosto coberto, muitas, a burca tampa toda, até os olhos, existe uma redinha para que o seu rosto não seja visto. Elas não podem tomar muito sol, elas não podem ir a uma praia, elas não podem aproveitar tudo aquilo que o Senhor permite e criou para nós. As mulheres são violentadas religiosamente. Há, entre os islâmicos mais tradicionais, o costume de cortar o órgão sexual feminino, porque as mulheres não têm direito a sentir prazer. Porque, segundo o Alcorão, segundo Maomé, as mulheres são um brinquedo para os seus maridos. As mulheres têm sofrido este tipo de violência, igreja. E o que você, como igreja, pode fazer a respeito disso? Nós temos também a violência institucional. E eu vou chamar aqui a Maria, que vai falar sobre essa violência que as mulheres sofrem. Boa noite a todos. Eu sou a Maria. Meu nome é Maria e eu vou falar sobre violência institucional. Vem do órgão público para com nós, cidadãos, mulheres que precisam de alguma forma desses serviços. A violência parte da falta de acesso a serviços, a má qualidade dos serviços abrange abusos cometidos em virtude das relações de poder, desiguais entre usuários e profissionais dentro das instituições. Esta violência pode ser identificada de várias formas: peregrinação por diversos serviços,
ou até receber atendimento. Falta de escuta, tempo, privacidade para usuários, frieza, rigidez, falta de atenção, negligência, tortura e violência física, críticas ou agressões a quem expressa desespero e muitos outros. E você, igreja, o que faria para ajudar essas mulheres que sofrem desse tipo de violência? Isso acontece, irmãos, também nos órgãos que são fechados, empresas. Mulheres advogadas, o salário delas é mais baixo do que o salário de um homem advogado. Isso é uma violência contra o direito dela, ela estudou para isso. Médicas ganham menos que médicos homens, porque são mulheres. E quanto a policiais, as mulheres, elas são levadas a situações de extremo, uma extrema agressividade nos treinamentos. As mulheres têm lutado por igualdade, mas elas têm sido violentadas no seu direito de serem mulheres. E dentro da violência institucional, a que mais nos chocou foi a violência obstétrica, que eu não sabia que existia. E talvez muitas de vocês, mulheres, não achavam, passaram ou vão passar por isso, e hoje acham, não, era normal. Não é normal. Vocês foram violentadas. Eu vou chamar aqui mais uma Maria. Meu nome é Maria. O dia que eu soube que eu estava grávida foi o dia mais feliz da minha vida. Para mim e para o meu marido foi muita emoção. Nós planejamos, nós desejamos ter o nosso bebê. E lembro-me que eu acordava às madrugadas, abria a gaveta, pegava as roupinhas, imaginava meu bebê ali naquela roupa. E os meses foram passaram-se os 9 meses. E enfim chegou o dia de dar à luz a um serzinho tão pequeno, tão indefeso. E eu lembro que meu esposo me levou ao hospital. Chegando lá foram feitos os primeiros procedimentos. Eu estava muito assustada, enfim, era o meu primeiro filho e tudo aquilo era muito novo para mim. E então as enfermeiras me levaram para uma sala de parto, me prepararam, me colocaram com o soro na posição para ter o meu bebê. E eu lembro que eu dizia para a enfermeira, me ajuda, eu estou com muita dor, por favor me ajuda. E ela com a sua voz sarcástica disse, agora você quer? Me ajuda? Você precisa de mim agora? Então eu fiquei ali, sofrendo, sozinha. E de repente chegaram outra equipe e me colocaram na posição. E começou a ser feito o parto cesáreo. De repente eu ouvi o choro da minha filha. Um momento tão único na minha vida, tão emocionante. E eu queria muito vê-la, queria poder tocá-la. Mas a enfermeira me mostrou de longe a minha filha, não deu importância para esse momento para mim, não deu a devida importância nesse momento para mim. E então, aquele dia que seria um dia tão feliz para mim, hoje eu tive trauma desse dia. Fiquei dias depressiva porque não tive o atendimento necessário. E quando acabou tudo, fui levada ao quarto, demoraram horas para eu poder ver a minha filha. E isso, igreja, acontece com muitas mulheres. Como nós, como igreja, poderemos ajudar essas mulheres? Porque depois disso, essas mulheres precisam de uma ajuda, precisam de um amparo. Como nós poderemos ajudá-la? Muitas mulheres não sabem como sofrem esse tipo de violência quando vão ter os seus filhos. Tem o direito de ter seu marido, um parente querido, próximo, naquele momento,
mas são pessoas estranhas. Isso é um tipo de violência. Elas não precisam ser colocadas no soro para acelerar o parto, porque quanto mais rápido o parto, menos trabalho, menos se gasta no hospital. Elas podem ter o tempo que elas quiserem para ter o seu filho. É um direito da mulher, mas elas são violentadas nisso. Porque o hospital, quanto mais rápido o teu bebê, mais rápido você ocupa um leito, mais rápido a outra mulher está lá. É um tipo de violência. Você tem o direito de gritar quando sentir dor, mas elas te violentam dizendo para você calar a sua boca. Existem mulheres sofrendo esse tipo de violência. O que nós podemos fazer como igreja para que isso não venha mais a acontecer? Irmãs, nós temos agora, eu quero apresentar, abaixa um pouquinho, filho, por favor. Nós vamos apresentar uma Maria. Por favor, chega! E ela quer contar os relatos da sua história para vocês. Meu nome é Maria. Eu sofri violência desde o parto da minha mãe. Eu cresci uma criança muito amada e desejada pelos meus pais. Virei uma mulher e tomei minhas próprias decisões. Resolvi me casar, mesmo sem a bênção dos meus pais. Antes do casamento, era tudo maravilhoso. Logo depois, já começaram as agressões físicas, verbais e morais. E daí então eu sofro sempre calada. Ontem ele me bateu porque eu esqueci de colocar sal no arroz. Antes de ontem ele me bateu porque ele arrumou uma encrenca no serviço e descontou em mim. Hoje ele me bateu porque eu viria para o culto. E você, igreja, o que pode fazer para me ajudar? Muitas mulheres têm sofrido esse tipo de violência nas suas casas. Talvez aqui entre nós não sabemos porque elas ficam caladas. Mas a palavra de Deus diz que você tem pessoas ao seu lado que você pode confiar. A palavra de Deus diz que você tem um pastor que vai te aconselhar. A palavra de Deus diz que existe um Deus no céu que olha por você e você precisa confessar, conversar com Ele, você precisa dizer para que você possa ser ajudada. Porque enquanto as mulheres estão caladas, estão quietas, estão se cobrindo seus rostos, dizendo que caíram, que se feriram, nada pode ser feito para ajudá-las. E muitas vezes essas mulheres estão ao nosso lado, do lado da sua casa, na frente da sua casa, trabalham com você, estudam com você. E elas precisam ser ajudadas, igreja. E nós como igreja, como podemos ajudá-las? Esta mulher, uma doutora, apanhou a sua vida inteira. Todos os anos de casado que ela esteve com seu esposo, ela apanhou. O seu filho nasceu, ela continuou apanhando. Independente da classe social, isso tem acontecido. E quando ela se separou, o marido, que não queria dar alegria a ela, pegou essa criança e se jogou do 13º andar. Essa mulher foi violentada quando apanhava em casa e ela foi violentada no seu direito de ver o seu filho crescer. Nós como igreja podemos fazer algo, podemos ajudar. Nós vamos ouvir um relato agora de uma Maria que mora longe do Brasil e ela deixou aqui o seu relato. Mas antes de você começar a ouvir, eu quero que você preste muita atenção, porque foi cortado, porque era grande o que ela mandou para nós. E eu gostaria que você prestasse muita atenção sobre isso. Irmãos, eu vou contar. Essa mulher, ela se casou com um belga, húngaro, e foi morar na Bulgária. Estando
lá ela teve o seu filho, a vida era um mar de rosas.